Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para deixar uma palavra para vocês. E hoje o tema que nós vamos trazer para vocês é o nosso objetivo é Cristo, né? E para falar sobre Cristo, né? Sobre o nosso real objetivo nessa vida, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Hebreus. Eu vou ler o capítulo 10, tá? Hebreus 10, vou ler inteiro. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, anos após anos, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é imposto que o sangue do touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelos pecados, nem com isso te deleitaste, coisa que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo. Portanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e na sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. 19. O privilégio do acesso crente à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firme as confissões da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Castigo do pecado voluntário. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível do juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentes grande luta e sofrimento. Ora, exposto como espetáculo, tanto o próprio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre um pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha aliança. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conversão da alma. Né, irmãos? Então aqui ele fala, né, que naquela época eles tinham que fazer os sacrifícios, né, de bode, expiação de sangue pelos pecados. E agora não temos mais essas necessidades, porque Deus foi aquele que foi o verdadeiro sacrifício, né, um sacrifício humano, né, um cordeiro que foi levado, né, ao matadouro, que foi crucificado, derramou seu sangue para trazer a salvação. Então, para nos justificar, nos santificar referente ao pecado. Então, não precisamos mais fazer como era antigamente na lei, que eles tinham que fazer isso dia após dia para lembrar dos seus pecados. Porque Deus fala que, né, ele foi o cordeiro, né, que foi sacrificado por nós, né? Então não precisamos mais fazer, ele foi o único, né? E nunca, depois dele não terá mais sacrifícios, né? Que ele foi o sacrifício, né, eterno. É o que Paulo tá falando aqui, né? Então, nós somos justificados por Deus, né? Então ele fala que Jesus fala que dos seus pecados não se lembrarei mais, né? Então, aí ele fala que Jesus veio para justificar a muitos, né? Pela cruz, né? E aqui ele fala que agora, com a morte de Cristo, nós temos o privilégio de ter acesso, né, ao Pai, né? Pelo novo e vivo caminho que foi dado pela morte de Cristo, porque o véu se rasgou, porque no Antigo Testamento fala-se que as pessoas não poderiam atravessar o véu, que eram só os sacerdotes, aquelas pessoas que eram santificadas, né? E agora, pela morte de Cristo, nós temos acesso ao Pai, né? Porque tudo que nós precisamos ou queremos, nós podemos pedir, né, em nome de Jesus Cristo, né, que vai ser concedido, porque nós temos agora acesso ao Pai, nós podemos falar com o Pai diretamente, não precisamos de intercessores, né, que venham interceder por nós, nós mesmos podemos falar com Cristo a qualquer momento, qualquer hora, tanto, né, que fala com teu Deus no secreto, fecha a porta do teu quarto e ora, porque agora nós temos acesso livre pela morte de Cristo, né? Porque com o sangue de Cristo, Deus, ele rasgou esse véu que nos separava de Deus, agora não tem mais separação. É isso que Paulo tá falando, né? E aqui, no final, ele fala, né, que a morte de Cristo foi para nos trazer a salvação, para nos santificar. Então, aqueles que eles... com isso, nós que somos evangélicos, nós sabemos nossas condutas, nós sabemos nossa forma de vida, o que nós temos que fazer, como nós temos que agir. Quando nós não fazemos isso, nós estamos pisando no sangue de Cristo, nas coisas que Cristo fez por nós. Então aqui ele fala, né, que o reino da coisa é cair na mão de Cristo,
né? Porque aquele que faz isso, né, ele terá o castigo de Cristo, né? Aquele que nega a fé, entendeu? Aquele que tá nos caminhos do Senhor e abandona. É isso que ele disse. Então nós não somos que retrocedem, é por isso que ele tá falando aqui. Nós somos aqueles que permanecem. Então ele tá falando para nós que nós devemos permanecer na fé em Cristo Jesus, na salvação de Cristo Jesus. Nós temos que permanecer na fé de que depois da morte, sim, nós vamos estar com Cristo Jesus, né? Santificados, um corpo santificado com Cristo Jesus. Nós temos que ter a fé que nossa vida não é aqui nesse mundo, né? Que é com Cristo na eternidade. E nós não podemos retroceder. Então ele fala, portanto, ainda dentro do tempo aquele, que virá e não tardará. É isso que ele está falando, que que Deus, ele é real, que ele vai voltar, que ele vai vir para buscar a sua igreja, que nós devemos estar permanecidos nessa fé. Aí ele fala, não, nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé, conversão da nossa alma, né? Que permanecemos firmes em Cristo Jesus, porque Paulo também fala, né, que aquele que põe a mão no arado não aceita voltar para trás. Então, irmãos, nós não retrocedemos na nossa fé, como muitos fazem, né? Aqui ele fala, né? Então é isso que ele tá falando, né? Aí ele fala que sobre a fé, né? Em que nós devemos estar firme, né? Na promessa, né? No nosso objetivo, que é Cristo, né? E isso que ele vem trazer aqui. Que nós não venhamos retroceder, não venhamos achar que Cristo não vai voltar, porque tá demorando. Vou viver minha vida mesmo e depois, quem sabe, um dia. Não, nós temos que estar firmes nessa fé, estar firmes porque nós não sabemos o dia de amanhã. E aqui ele fala que Deus vai voltar, né? Então é isso, nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. E para eu encerrar e passar para minha irmã, eu quero ler para vocês Apocalipse 1, né? E eu vou ler até... Acho que eu vou ler até o 16, irmãos. Apocalipse 1, vamos lá. Título, autor e assuntos do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, né? Porque aqui é o livro de João, né? Apocalipse fala da visão que João teve, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos ler o 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz de vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombetas, dizendo: o que vês, escreve num livro e manda 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio desses candeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes
talares e cingido à altura aos pés com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, a sua força. Quando o vi, eu caí nos pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim as mãos direitas, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as quais são, as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e as 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Acabei lendo ele inteiro, né? Mas aqui é para mostrar, né, a glória do Senhor, né? E aqui João, ele tá banido, tá numa ilha, né, pela palavra do Senhor. Então aqui eles falam, né, que ser cristão não é como as pessoas geralmente pregam, que você vai ser tudo certo, que você vai ser abençoado, super milionário, porque a nossa riqueza não é aqui na terra, mas é nos céus, irmãos. Então aqui, sim, para servir a Cristo você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado, vai ser preso, torturado, vai passar por dificuldades, né? Porque aqueles que realmente servem a Cristo, né, eles têm que andar na contramão do mundo, irmãos. Então, para servir a Cristo, não é tão fácil assim. Nós temos que deixar muitas coisas por amor a Deus, né? Na própria Bíblia fala, eu acho que em Mateus, que fala: aquele que não deixar seu pai e a mãe, filhos e filhas, por amor de mim, não é digno de mim. Então, nós temos que estar inteiramente, né, firmados nessa fé, que o nosso objetivo seja Cristo, que nós possamos estar firmes até o fim da nossa vida, né? Seja pela morte ou seja pela vinda de Cristo, né? Que Deus seja o nosso objetivo. Agora eu vou passar para minha irmã. Amém. Glória a Deus. Então a nossa vida, né? Ela é Cristo, ela tem que ser Cristo, né? Assim como a irmã falou. Então eu queria deixar em Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler ele do 1 ao. Do 1 ao 25. Na verdade, eu vou ler do 12 ao 25. Então, Filipenses 1, do 12 ao 25, que vai falar aqui, né? De como a nossa vida ela tem que ser, né, diante do Senhor, né? Então aqui fala. Vamos lá, Filipenses 1. Deixa eu ver aqui. Do 12 ao 25. Assim, a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo e da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Então aqui, Filipenses 1, do 12 ao 26, né, que eu li, acabei lendo, ele nos mostra, né, principalmente destacando o versículo 21, né, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Por isso, irmãos, nós temos que viver para Cristo. Então, nosso objetivo é em Cristo Jesus. A nossa vida nessa terra, irmãos, ela é passageira. Então, o que a gente tem que desfrutar desse mundo é viver para Cristo. Porque tudo que nós, igual a minha irmã falou, o nosso tesouro, né? O que a gente vai ter eternamente é no céu. É as coisas do céu, não é as coisas dessa terra. Elas são passageiras, a gente vê diariamente isso. Às vezes você tem uma coisa aqui, amanhã você já não tem mais. É tudo perdido, né? É tudo passageiro aqui nessa terra. O que é eterno é Cristo, é a salvação, né? Então o nosso objetivo tem que ser Cristo. A nossa vida, ela tem que ser de Cristo, né? E também para continuar, Filipenses capítulo 3 inteiro, que vai falar também, né, de como é esse viver, né? Como esse viver a Cristo. Na verdade, vou ler ele inteiro. Vamos lá. Filipenses capítulo 3 fala: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. E se sintas alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também os meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos dize, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Filipenses 3 é um versículo, né, de ensinamento, né, um versículo
que faz que a gente reflete, né? Mais uma vez que a nossa vida é com Cristo, né? É no céu, é a salvação, né? O nosso objetivo nesse mundo é Jesus Cristo, irmãos. Se a gente não tivesse Jesus Cristo, que sentido seria, né? A gente não seria nada, não teria nenhum objetivo de vida. Mas com Jesus Cristo a gente tem a esperança, né? A salvação, a vida eterna, né? E Deus, ele fala aqui, ó, queria destacar o 20, né, que fala, né? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Igual fala 21, que transformará o nosso corpo abatido, né? Porque, irmãos, nessa vida, nessa terra, a nossa vida, ela é uma vida difícil, né? É uma vida em que a gente fica muito triste, que a gente batalha todos os dias, né? Então fala, Deus, ele traz essa esperança pra gente, né? Que ele vai transformar, né, o nosso corpo abatido, a nossa alma triste nessa terra, né, uma alma gloriosa com Cristo, uma vida de alegria, sem choro, né, como diz em Apocalipse, né, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Por isso que o nosso objetivo tem que ser Cristo, né, e não nessa terra que a gente só vê muitas coisas ruins, muitas coisas que nos machucam, a gente vê coisas absurdas, né, que as pessoas estão fazendo ultimamente como se fossem normais. Então, irmãos, tudo isso aqui é passageiro, né? Se a gente não tiver nossa vida em Cristo, a gente vai perecer junto com essas pessoas, né? Então, a gente tem que entender que o nosso objetivo de vida é Cristo, estar com Cristo, ser de Cristo e principalmente viver de Cristo, viver para Deus. Porque a nossa vida, irmãos, a nosso foco tem que ser a eternidade, a salvação, né? Não as coisas desse mundo. Como eu disse, são passageiras. Às vezes as pessoas querem tantas riquezas, tantas coisas, ter tantos bens materiais, tantas casas e carros, para quê? Vai ficar tudo aí, vai virar pó, irmãos. Vai ficar destruído, porque é passageiro. As pessoas estão elas não estão enxergando com os olhos espirituais, elas estão enxergando com os olhos carnais dessa terra. Ah, eu vou conquistar isso. Ah, eu sou feliz porque eu tenho isso. Mas e depois da morte? Depois da morte é você com Deus. Então, por isso que o nosso objetivo, esse tema de hoje, é pra gente refletir a nossa vida. Se a gente dá tanta importância para as coisas desse mundo, porque isso vai passar. Tudo um dia vai passar. A sua dor vai passar. Seu sofrimento vai passar. Sabe? As suas dificuldades vão passar. Tudo vai passar. Mas se você estiver com Cristo, você é mais que vencedor, porque Cristo já venceu por amor a nós. Então, se a gente colocar sempre Cristo como nosso objetivo de vida, a gente sempre vencerá. Não vai ser fácil, mas com Cristo tudo se torna tranquilo, tudo se torna mais fácil de lidar, mais fácil de passar com Cristo, porque sem Cristo, irmãos, a gente faz besteira, a gente desanima, a gente machuca as pessoas, a gente destrói as coisas, porque a intenção do ser humano, da carne, é sempre pro mal. Mas o Espírito de Deus sobre as nossas vidas nos faz ser pessoas boas, né? Então, irmãos, o amor e o bem é de Cristo Jesus em nossas vidas, não tem nada de nós, não. É Jesus dentro de nós. Por isso que o objetivo da nossa vida tem que ser Cristo, sempre. Porque é só Jesus Cristo que pode fazer com que a gente vença todas as nossas batalhas diárias e no final estar com Cristo na paz e no céu, onde é só alegria e felicidade. Então, irmãos, que o nosso objetivo seja Cristo, que nós vivemos para o Senhor, que é o que importa, né? Porque Jesus está voltando, mesmo muitos não acreditando, esse dia vai chegar e vai ser surpresa para muitas pessoas, porque as pessoas não querem se preparar. Elas querem viver nesse mundo, achando que o dia do amanhã, que Jesus não vai voltar, mas Jesus vai voltar. Então, que nós venhamos nos preparar para a volta de Cristo e que nosso objetivo diário seja Jesus Cristo. Amém? Amém. E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Até o próximo vídeo.